Olá, gente, boa noite, galera da marcenaria aí. Vamos falar um pouquinho sobre os marceneiros que começam na marcenaria, que abrem a sua marcenaria e que infelizmente desistem no meio do caminho, né? O que é muito comum. Muita gente, né, inicia na marcenaria porque está desempregado, porque começou a empreender, porque pegou a marcenaria que era do pai ou do avô, ou aprendeu a profissão, mas só que muita gente desiste da marcenaria, né, por vários motivos, né? Primeiro porque tem pessoas que se sentem um pouco vislumbradas, né, achando que a marcenaria é um ambiente de glamour, né, de sofisticação, e na verdade não é só isso. E uma das coisas, né, que mais atrapalha quem abre marcenaria e que acaba entregando os pontos e fechando a marcenaria são as expectativas versus a realidade do dia a dia da marcenaria. Porque o dia a dia da marcenaria não é fácil, as pessoas têm uma visão romantizada de fazer o móvel, de empreender em geral, né? De empreender, tem a visão romantizada, só que o dia a dia do trabalho manual da marcenaria, né? O tempo que exige da pessoa, o tempo que exige da vida pessoal de quem tem marcenaria, né? A dedicação que você tem que ter, né? E o aprendizado constante para você poder, né, entregar os seus projetos são coisas que são muito desafiadoras, e isso acaba desestimulando e transformando ali a visão de quem entra na marcenaria achando que é moleza, que é daquela romantizada, acaba se frustrando e muita gente tende a deixar a marcenaria. Exatamente. Estamos aqui hoje no Instagram e no TikTok, então acompanhe a gente também. A gente tem um canal no YouTube, pode se inscrever, que lá a gente posta essas lives todas lá também. Então fiquem à vontade. Saúde. Vamos falar nisso, né? O assunto hoje é isso, porque porque as pessoas desistem, fecham a marcenaria, né? Quais são os motivos? E a primeira é essa briga entre o sonho, né, a expectativa e a realidade, né? Para quem tem marcenaria aí, quem está na live aí com a gente, tem uma marcenaria, sabe que o dia a dia da marcenaria é puxado, né? Você entregar o serviço de marcenaria, a cobrança de clientes. Exige muita dedicação, né? Exige muito tempo de trabalho, muita dedicação, muita superação. E aí tem muita gente que entra nesse ramo, né, e tem sonho, imagina que vai ganhar muito dinheiro e que o móvel é caro e que vai todo mundo ficar rico e tal, vai arranjar gente para trabalhar para ele vai ficar de boa, né? Tem muita gente que empreende assim, achando que eu vou colocar os outros para trabalhar e vou estar de férias, né? E o dinheiro vai cair na minha conta. E não é assim. A realidade do empreendedorismo não é esse, né? Quem abre uma marcenaria, quem passa a ser realmente empresário, sabe, principalmente da pequena marcenaria, né? É porque a pequena marcenaria muitas vezes é só o marceneiro, ele trabalha, ele é a mulher, ele é o filho. Muito dele mesmo. Acaba que ele trabalha 12 horas por dia, 10 horas por dia. Só normal. Que tem muita gente que quer empreender nesse segmento e acha que vai trabalhar 8 horas, vai trabalhar 6 horas. Fala o seguinte, os primeiros 5 anos de uma empresa, seja marcenaria, seja uma oficina ou qualquer empresa, é um período de maturação, um período de evolução. Até porque você, quando abre a marcenaria, você não começa abrindo ela do topo. Você começa de baixo. Começa com uma parafusadeira mais simples, uma máquina, uma serra de bancada, até você evoluir. Então, os primeiros 5 anos, né, é um período de você reinvestir dinheiro dentro da marcenaria. Foi assim comigo, e é assim com muitos marceneiros. Exatamente. A gente passou por essa fase, graças a Deus. Só que eu vejo que realmente essa é a história, né? Você começa pequeno e vai transformando e investindo ali dia a dia. Olha, Everaldo aí, valeu, Everaldo, boa noite. A gente pode toda a turma que tá aí questionar qualquer coisa, né? Colocar perguntas aí também. Observações que a gente vai ver aqui durante a live. Então, assim, o período de... além da curva de investimento que você vai fazendo na marcenaria, você tem também a curva de aprendizado. Uma das coisas que desmotiva as pessoas e elas desistem da marcenaria é a curva de aprendizado. Você demora um certo tempo para desenvolver habilidade com certas máquinas, desenvolver habilidades para executar alguns tipos de projeto. Então, tudo isso leva tempo. E habilidades gerenciais também. Porque o que acontece também, muita gente que começa a investir em marcenaria, o cara é primeiro marceneiro, a grande maioria das vezes, e ele decide ser empresário. E aí há uma grande diferença
entre você ser marceneiro e ser empresário. Porque as habilidades que você tem como marceneiro, trabalha para alguém, né, de carteira assinada ou não, por comissão, não importa. As suas habilidades como marceneiro não são as principais habilidades que você precisa ter quando você abre a sua própria marcenaria, tá? Por quê? Porque quando você para pensar, quando você vira empreendedor, o seu produto, ele é importante, né? O móvel que você entrega lá, ele é importante. Só que, quando você empreende, você precisa ter conhecimento sobre outras coisas. Por exemplo, vendas. Você é um bom marceneiro, mas você é um bom vendedor? Você conhece bem o seu produto? Você sabe quais perguntas fazer na casa do cliente? E as sugestões? Você sabe dar sugestões? E se a cliente quiser alguns exemplos, quiser uma dica, você consegue falar isso, sabe? Então, existe uma série de habilidades que você precisa ter quando você abre a marcenaria, que você, quando é marceneiro, não precisa tê-las, né? Só que quando você decide abrir uma marcenaria, você precisa conhecer um pouco mais sobre isso. Por exemplo, vendas, atendimento ao cliente, aqui, módulo de atendimento ao cliente. Até o Carlos está falando aqui, ó, como calcular o projeto do jeito certo para que o cliente e não levar prejuízo. São essas habilidades que são necessárias, né? Porque o marceneiro, o cara está lá fazendo móvel, ele não vendeu, ele não calculou o preço para vender. Quem vendeu foi o vendedor, foi o dono, foi outra pessoa, foi o responsável pelo comercial, né? Ele só a demanda chega, ele faz a demanda e ele entrega a demanda. Agora, como calcular isso? Isso aí o marceneiro não sabe. E a gente tem várias histórias, né, de alunos nossos que caíram nesse problema. O cara é marceneiro durante anos, resolveu abrir a marcenaria, o cara estava tendo essa dificuldade que o Carlos falou aí. Ó. Não sei calcular, marceneiro experiente. Né? Por que às vezes tem essa percepção de que eu não sei calcular? Porque é o seguinte, existe no mercado até hoje uma prática muito antiga de você cobrar projeto por metro quadrado, precificar dessa forma. Ainda existe isso. Existe também uma outra prática que também é muito antiga, que é de você precificar usando ali um multiplicador, material vezes 3, vezes 4, vezes 5. E existe também uma outra forma de você precificar um projeto, que é trabalhar com os custos que a marcenaria tem, seu custo de mão de obra e custo de material, e precificar dessa forma. Que, na minha opinião, é o que a gente ensina lá no curso, é a forma mais correta de você precificar. Porque você pode ter projetos com a mesma demanda de material, porém com tempo de execução diferente. Em um você vai gastar uma semana, no outro você vai gastar 12 dias. E às vezes a quantidade de material é a mesma. Uhum. Então, se eu precifico os dois da mesma forma, consequentemente eu vou ter menos lucro ou até prejuízo em um deles. Outra coisa, o seu custo da sua marcenaria, ele aumenta ano após ano. Por que aumenta? Porque a conta de luz aumenta, porque a conta de água aumenta, porque o IPTU aumenta, porque o seu aluguel pode aumentar, você comprou uma máquina, N motivos, o seu custo aumenta. Só que você continua precificando da mesma forma, material vezes 3. Por quê? Porque o mercado faz assim. Então, ou seja, nós precisamos como empreendedores, empresários, enfim, ter essas habilidades para que a gente não caia no ponto no primeiro ponto que eu falei aqui, que são das expectativas versus a realidade. E você se frustra com aquilo, né? Não está tendo resultado financeiro, vende 50 mil por mês, você achou aí que rico? Olha na conta lá, tem 500 reais, aí você fala, poxa, para onde foi o dinheiro? Então, muitas vezes isso acontece com muita maçonaria. A gente recebe perguntas aqui naquela caixinha do Instagram que a gente abre aqui, toda semana chega gente falando isso. Eu faturo tanto, mas eu estou sempre no vermelho, aí eu faturo mais. Então, por quê? De novo, quando você abre a marcenaria, as habilidades que você teve aí no setor bancário, no supermercado que você trabalhou, na loja de sapato, ou na padaria, ou na marcenaria como marceneiro, não são as principais habilidades que você precisa ter, tá? Então, ou seja, tem que buscar outras habilidades, conhecer de outras coisas para que você possa dar certo, como, por exemplo, atendimento ao cliente, como, por exemplo, vendas, como, por exemplo, gestão financeira da marcenaria. Né? Que aí cai nessa parte da precificação aí que o Carlos falou, porque para você precificar correto, você tem que ter conhecimento dos seus custos, né? Um conhecimento da sua movimentação, dos seus custos, o custo de mão de obra, o seu custo fixo, né? Igual o Lídio falou, a gente tem aqui na nossa precificação o custo fixo da marcenaria, que a gente tem por hora, a gente tem o nosso custo fixo por hora, o custo de mão de obra por hora, também é tudo por hora, e esse custo de mão de obra, inclusive, inclui
né, o Prolabore, né, o FGTS das salário de todos os pessoas, funcionários, né? FGTS, INSS, Vale Alimentação, todos os custos ligados E a aqui, trabalhadores, deixa eu só inclusive lembrar, custo relacionado ao dono. só né? lembrar o pessoal aqui, gente, isso que a gente está falando de custo fixo, custo por hora, Prolabore, né, precificar dessa forma, isso tudo é nosso curso lá, tá? Do curso de Marcenaria e Gestão Direto ao Ponto, que é um curso voltado somente para a gestão financeira da marcenaria, tá? Pequenas marcenarias. Lá tem módulo de atendimento, como criar sua marca digital, como precificar realmente dessa forma, né? Fazer fluxo de caixa, definir o Prolabore, tem mais de 60 videoaulas e todas as ferramentas que a gente utiliza na marcenaria aqui estão lá dentro do curso. Inclusive a ferramenta de precificação. E Carlos, só para complementar, aqui vai para o Carlos e para todo mundo, a nossa última turma de 2024 se encerra amanhã. Tá? Amanhã é o último dia de inscrições, segunda-feira começam as aulas já. E aí, continuando aqui, gente, essa parte financeira, como eu falei, frustra muitas pessoas. Uma outra coisa que frustra as pessoas é a necessidade de investimento. Então, você precisa, assim que, como eu falei, ao longo dos primeiros 4, 5 anos, não é que você precisa desse prazo todo para se firmar como uma marcenaria na sua cidade. Se é uma marcenaria conhecida, que tem um bom produto, que tem um bom atendimento, né, que tem ali uma boa equipe, que presta um bom serviço, que gera uma boa experiência para o cliente. Não é isso. Mas você precisa, nos primeiros anos, fazer investimentos constantes na marcenaria até ela chegar num patamar de maturação ali, onde você vai ter uma estrutura mais adequada e você vai olhar para ela e vai dizer, poxa, eu consigo ficar 3 anos assim, 2 anos assim, até eu poder dar mais um passo, e investir um pouco mais. Então, isso também frustra muitas pessoas. É porque às vezes você imagina que vai ter um lucro muito grande, ou vai viver daquilo, ou não vai ter necessidade de investir constantemente, e acaba que ao longo dos meses você vai vendo a necessidade de reposição de máquinas, parafusadeiras que quebram, serra que dá problema, manutenção na loja, pintura da loja, um monte de necessidade que você precisa fazer, mudar de galpão, reinvestir. Exatamente. Esse é um custo a mais que as pessoas precisam sempre tá fazendo, né? Ao longo dos primeiros anos você tende a mudar pelo menos umas 3 vezes. Nos primeiros 3 anos provavelmente você muda 2 vezes de galpão no mínimo, tá? Se isso não acontecer, provavelmente tem alguma coisa errada com o seu crescimento, porque esse segmento tem tido muita demanda, dado a verticalização das cidades, os empreendimentos imobiliários, e a necessidade de espaço ela é cada vez maior. Então, por exemplo, eu mudei para um galpão esse ano, no mês de março, se não me engano. A gente mudou para um que era mais que o dobro do anterior, né? Mas eu já visualizei que a gente vai conseguir ficar lá de 2 a 3 anos. Máximo. Então, máximo. Então, por quê? Porque a demanda tem aumentado cada vez mais, a gente precisa de mais pessoas, precisa de mais espaço para montar móvel, para produzir. A gente investe em máquinas, mais máquinas, aí se demanda espaço para as novas máquinas que vem chegando, e vai aí. E aí, quando acontece muito, é que o que acontece? O marceneiro ele não tem essa gestão financeira, ele não preocupa com esses investimentos, ele pega o dinheiro que está lá no caixa, taca no bolso, faz aquela mistura toda e ele acaba não vendo o crescimento da marcenaria, porque não sobra dinheiro para investimento. E infelizmente no início, não é infelizmente, né? Mas até o Gleidson aqui, ó, boa noite Gleidson, como fazer parte da marcenaria, nós vamos responder daqui a pouco. E só finalizar aqui, Gleidson. E o que acontece? O cara não tem essa gestão financeira, ele não pensa que, às vezes a marcenaria começa a ficar boa, né? Começa a melhorar, você começa a ver, e o cara empolga e começa a investir nele, pega o dinheiro e vai gastando, colocando tudo no bolso, e no final vira um fuzuê financeiro, e a pessoa não investe na marcenaria para o crescimento da própria marcenaria. Aquela entrada que o cliente paga financeiramente ali, o cliente põe na sua conta, aquele dinheiro, cara, não é seu. Não é. Só que assim, infelizmente, tem muitas pessoas que confundem o dinheiro da marcenaria com o dinheiro pessoal. Você pega aquela entrada e paga contas pessoais, paga despesa, compra sua moto, arruma o veículo particular, enfim, uma série de coisas. Isso compromete o quê? Isso compromete a vida, a saúde financeira da marcenaria. E depois você começa a cair naquela de ter que vender um projeto para pegar o dinheiro e entregar o projeto anterior. Isso tudo passa pela desorganização financeira ou, como podemos dizer também, pela falta de gestão financeira. É por isso que a gente fala, gente, nem todo o dinheiro que sobra na conta da marcenaria é seu, aquilo é da marcenaria, aquilo é o aluguel da marcenaria, aquilo é as contas da marcenaria, é a parcela da sua máquina que você vai comprar ou já comprou, que você tem que pagar, né, de algum material de algum cliente, aquele dinheiro é da marcenaria. Só que você pega tudo aquilo e paga despesas pessoais,
você compromete a saúde financeira da marcenaria, acaba quebrando a marcenaria, e aí você acha que é o mercado, que é a concorrência, que é a dificuldade de vender, N motivos. Então, assim, tem muita gente que na minha cidade, por exemplo, que, cara, essa semana eu contratei uma ajudante, tá? Era de outra marcenaria, trabalhava por comissão. Saiu de lá por quê? Falta de pagamento. Né? Trabalhava por comissão, não recebia. Olha que loucura, se você trabalha por comissão e você está trabalhando, você tem ali serviço. Você tem serviço, você tem dinheiro entrando na marcenaria. Então, não deveria ter falta de pagamento. Concorda comigo? Se eu estou trabalhando para uma marcenaria por comissão e eu não estou recebendo e eu estou trabalhando todos os dias, tem uma coisa muito errada naquela marcenaria. Por quê? Porque se eu estou trabalhando por comissão ou por salário, não importa, a marcenaria está vendendo, está faturando. Então eu deveria receber o meu salário, tá? Não poderia deixar de receber. Então por que eu não estou recebendo? Porque existe ali provavelmente uma desorganização financeira, uma falta de gestão, uma precificação errada, né? Um orçamento mal feito. Tem gente que tem, infelizmente, tem marcenaria que tem medo de ficar sem serviço, né? E vai ali baixando o preço, negociando, ou precifica de uma forma que acaba que você não consegue, às vezes, ter lucro, ou ter dinheiro suficiente no final para pagar as contas de todo mundo, pagar ali a remuneração de todo mundo. Então, assim, muitos fatores, essa ingerência financeira principalmente, é o que causa muitas vezes o desânimo com o segmento e a desistência do negócio. As pessoas vão lá e fecham, vendem as máquinas, desistem, quando na verdade o negócio é muito lucrativo, é interessante, exige muito trabalho físico, sim. Não vão vender mas, gente, sonho aqui, não. Empreender é isso, cara. É trabalhar nos primeiros anos 12 horas por dia, para daqui a 7, 8 anos trabalhar 6, trabalhar 8. Esse é o negócio. É um investimento, gente. Ninguém começa de cima, né? Trabalhando de segunda até quarta, de segunda até quinta, ou não trabalhando na segunda-feira. Nem começa assim. Isso você atinge daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, enfim, dependendo também da sua gestão, da sua organização lá, do seu gerenciamento. O Gleidson, como posso fazer parte da marcenaria? Ele falou maçonaria, eu não sei se é maçonaria ou se é marcenaria. Marcenaria. Mas eu não sei se ele está falando do curso, Gleidson. Você está falando do curso de marcenaria? O nosso bio, o curso que a gente falou aqui, né, de gestão financeira tá para pequenas marcenarias, está na nossa bio. É só clicar lá. Clica no link, lá tem um videozinho explicando do curso, ele trata justamente disso, sobre como é que você precifica um projeto sem ser multiplicando material vezes 3. Como é que você faz isso? É igual que a gente falou, a gente faz todo dia aqui. Material, custo fixo, mão de obra, tudo por hora, material, valor do material. As ferramentas estão lá, as planilhas que a gente utiliza, né, que foram desenvolvidas para atender pequenas marcenarias, não é coisa para quem tem 7, 5 funcionários, 7, 8 funcionários, 15, até 5, 6 pessoas na sua marcenaria, essas ferramentas se atendem demais. Como fazer um prolabore, lá tem as aulas. Como é que você define o seu salário? Eu abri minha marcenaria, quanto é que eu devo ganhar? Como é que eu faço essa conta? Lá tem a aula, as aulas, na verdade, e as ferramentas para você fazer isso, que são as planilhas para você fazer esse tipo de coisa, esse tipo de conta. Ah, como é que eu faço o fluxo de caixa da marcenaria? Como é que eu registro as despesas e as compras? Eu tenho que comprar um sistema? Não precisa gastar com sistema. Isso a gente não pode ser no papel e caneta, mas faz uma excelente planilha lá automatizada, que você bota lá as continhas bonitinhas, no final do mês você consegue ver quanto entrou de dinheiro, para onde saiu, consegue ver quanto que vai entrar mês que vem. Ah, Lídia, eu queria melhorar o atendimento da minha marcenaria. Lá no curso tem um módulo somente de atendimento ao cliente, ensinando você a como conversar com o cliente, como falar com o cliente, sabe? Outra coisa, lá tem um módulo de como criar sua marca digital. Tem muita gente que não se preocupa muito com o Instagram, mistura lá o Instagram da marcenaria com o pessoal, é foto de imóveis, foto do cara na roça pescando, foto do filho jogando bola, depois foto de uma cozinha planejada. Gente, tem que separar esse tipo de coisa. A rede social da marcenaria é uma coisa, a rede social pessoal é outra coisa. Separa lá. Por quê? Isso demonstra profissionalismo. Quando o cliente quer botar lá 30 mil na sua mão para fazer a cozinha dele, 20 mil, 5, não importa, ele vai entrar na sua rede social para ver o seu trabalho. E se você tem uma rede social organizada, não estamos falando de número de seguidor, estamos falando de fotos dos seus projetos e organização. Isso demonstra profissionalismo. Tem muito parceiro que às vezes não tem nenhum contrato. Lá no curso tem. Todo mundo que participa do curso recebe... Não tem nem proposta. É a forma de mandar o orçamento, né? Manda lá o texto pelo WhatsApp, né? É uma coisa que a gente evita. Lá no curso também ensina a fazer isso e a gente dá um contrato formal de 8 páginas, que é o que a gente utiliza na nossa marcenaria, para todos os alunos utilizarem. Além do contrato formal, vai também o modelo de proposta. Nosso orçamento ele vai em PDF, são 6 páginas, tá?
É lógico que a maioria delas está falando da marcenaria, com fotos e projetos e tal, mas lá tem tem a página que descreve todo o orçamento do cliente, no final tem os prazos de pagamento, as formas de pagamento, prazo de entrega, tem tudo. Mas enfim, isso é sobre o curso, quem quiser se aprofundar, tem um link na nossa bio, clica lá, tem um vídeo lá explicando e fala disso para vocês, só lembrando que amanhã é o último dia para quem quiser se inscrever, isso. Tá? Mas isso. Voltando ao tema aqui da nossa live... Exatamente. Voltando ao tema valeu, da live... Ellen, obrigado aí pela audiência aí. A Ellen, eu acho que inclusive é a nossa aluna, né? A Ellen acho que entrou agora nessa turma, né, Ellen? Do curso agora. Maravilha. E outra coisa, nessa parte, né, que a nossa live aqui hoje é só porque que as marcenarias fecham, né? Porque os marceneiros desistem. Eu acho que tudo começa muito na questão da mudança da mentalidade, sabe? É o que a gente falou. Você tem o cara que é marceneiro e que de repente começa a empreender. Só que o cara não entende que como empreendedor, ele não vai fazer as mesmas coisas que ele fazia como marceneiro. Até a questão que você falou do Prolabore é muito isso, né? O cara acha que... Porque você não tem como saber, quanto é que eu tenho que ganhar já que eu abri marcenaria? Eu não sei, nem eu sei. A gente tem a ferramenta para lá que explica. Mas a questão é que como ele está acostumado a ser empregado, tudo que está na conta bancária é dele. Né? Tudo que caiu na conta bancária é dele. Só que a partir do momento que você é empresário, nem tudo que caiu na sua conta é seu. É dinheiro da sua empresa. Você tem que saber fazer essa diferenciação. E como a pessoa não tem essa mentalidade, não entendeu que agora ele é empresário e ele tem que agir e pensar de forma diferente, tem que pensar como empresário, ele mistura tudo. Ele não consegue fazer a separação nem mesmo das contas bancárias. E aí que dá o problema, aí que vira esse enrosco, porque o cara sai pegando tudo que está lá na conta, começa a pagar a conta com dinheiro da marcenaria, não tem um prolabore definido, não sabe o que é dinheiro dele, não sabe o que é dinheiro da empresa, e isso quebra, porque o cara detona o capital dele, né, o capital de giro da marcenaria, que é muito importante para você manter. Quando você não tem um capital de giro na sua marcenaria, você quebra a sua marcenaria. E quando você sai pegando o que está ali, e paga a conta, paga supermercado com dinheiro que não é seu pessoal, é dinheiro da marcenaria, você quebra a sua empresa. Mas tudo começa na mentalidade, tudo começa na mudança da mentalidade. A gente vê muito isso, né? Se você começou a marcenaria e não começou do jeito certo, você tem que mudar. Assim, é muito difícil você ver colegas marceneiros passando por dificuldade, igual eu vejo aqui na minha cidade muitas vezes, se é um negócio tão lucrativo, né? Porque a gente sabe que a marcenaria dá lucro, a gente sabe. É lógico que é muito trabalho, muita transpiração, é muito duro o dia a dia, né? Só que assim, a gente sabe que dá resultado financeiro. Então por que a gente vê as marcenarias com dificuldade? Ou pior, muitas vezes o marceneiro passa por dificuldade, mas quer não ter coragem de buscar conhecimento. Então não pode reclamar, vai ficar lá no mesmo buraco que ele está. Se você não tem coragem de mudar a sua mentalidade, ou de mudar a sua atitude, de buscar conhecimento para melhorar aquele negócio que é o seu ganha-pão, cara, eu posso fazer nada por você. Não posso fazer nada. Muitas vezes a gente dá aqui aula de 1 hora aqui, só explicando precificação, marketing, cara, como é que você faz a publicidade digital, 1 hora. Tem marceneiro que não tem coragem de assistir a aula, e é de graça, né? E eu estou falando de coisas que a gente faz aqui toda semana na marcenaria que dá certo. É publicidade no Instagram, é parcerias com arquitetos, com corretores imobiliários, é captação de clientes, como é que a gente faz, como é que funciona. Cara, minha cidade tem 200 mil habitantes. Muitas das cidades que os nossos alunos estão, ou que a galera que participa aqui, que segue a gente e tal, é o mesmo tamanho. É lógico que tem muitas cidades muito menores também, claro. Mas a gente tem casos de alunos de cidades de 5 mil habitantes captando clientes no Instagram também. E aí? Funciona. Só que a gente precisa pôr em prática, cara. Abrir a mente, mudar a mentalidade, porque senão, cara, o resultado vai ser sempre o mesmo. Se você faz sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, achando que vai dar um resultado diferente, claro que não vai dar, Se você... É lógico que não vai dar. Eu acho que esse mercado da marcenaria, por ser um mercado muito artesanal, né, é um mercado ainda muito artesanal, lógico que tem novas tecnologias, está mudando. É um trabalho muito manual ainda. Mas ainda é um trabalho muito manual. E por ser um trabalho muito manual, acaba que tem muita gente que,
ficou muito no manual, ficou muito no analógico e não se adaptou às mudanças do mercado. E aí vem essa questão da mudança da mentalidade, né? Essa questão de não querer mudar. A Ellen está falando, eu falo isso com ele para ele separar o dinheiro. O Ellen, ele é seu esposo aí, né, que tem a marcenaria, né? E é verdade, e a gente escuta muito isso de gente que, tipo assim, que fala, mas eu já fiz isso minha vida toda. Exatamente. E daí que você fez isso a vida toda? Você não vai mudar nunca? Vai fazer, vai continuar fazendo, mesmo você está vendo que o negócio está indo pro buraco? Tem a mudança cultural, né? Por exemplo, a Ellen falou aqui, exatamente o que eu falo com ele, separar o dinheiro. A Ellen, gente, ela é aluna da nossa nova turma do curso que abriu essa semana e vai encerrar as inscrições amanhã, tá? Então ela é aluna do curso, é a última turma desse ano que abriu. Vai iniciar agora o curso. Então o que acontece, Ellen, é que a gente tem um padrão, a gente faz as coisas do mesmo jeito, né, há muito tempo. Então a mudança é muito difícil. Ela é muito difícil. Nós mesmos aqui temos hábitos pessoais que a gente faz a vida toda assim. Então mudar é muito difícil. Só que a partir do momento que você inicia a mudança e você prova do gostinho de ter um resultado diferente, aí você não quer voltar mais atrás. Então tem aluno nosso do curso que faz orçamento por metro quadrado. Aí mudou para fazer por cento de custo, precificar de acordo com os custos que tem no projeto, por hora. E aí quando você pergunta, ele fala, Lídio, eu estava precificando errado, cara. Como é que eu precificava desse jeito? Como é que eu cheguei aonde eu cheguei fazendo resultado financeiro, fazendo o orçamento desse jeito? Foi Deus. Não foi. Foi por acaso, deu certo, por acaso. Só que ele está apertado financeiramente, passando por uma em algum lugar. Pior, só que agora ele fala, tem muito mais segurança em passar o Voltou a live aqui. Então, só que agora eu tenho muito mais segurança para passar um orçamento para o meu cliente. Porque agora eu tenho ali certeza de que o meu orçamento contempla todas as despesas que eu estou tendo na marcenaria. Meu frete, meu aluguel, meu IPTU, parcela de carro, afiação de serra, estopa, time, tudo está dentro do orçamento. Por quê? A ferramenta está lá, gente. Agora, as pessoas têm que buscar conhecimento e mudar as atitudes. Primeiramente, pensar que estar aberto para essa nova mentalidade. Tem gente que não quer nem ouvir, né? Gente, o que a gente... quando a mudança começa aqui, para início de conversa. A mudança da gente começa aqui. Por exemplo, a gente fala muito de coisas voltadas para a pequena marcenaria. Se a gente for falar de gestão de grandes empresas, a gente vai ter que mudar o assunto, a gente vai ter que se adaptar e falar sobre... Porque é uma gestão diferente, tem que mudar a mentalidade, sair da mentalidade de uma pequena marcenaria para ir para uma mentalidade de grande marcenaria. Porque exige coisas diferentes. Né? Exige uma gestão, a teoria pode até ser a mesma, mas a prática é diferente. Então, você tem que estar aberto a essas mudanças, senão você vai ficar parado. Você vai ficar parado no tempo. O mercado está mudando muito rápido. Está tendo muitas novas tecnologias aí. Dos materiais também, né? Materiais diferentes e cada vez mais fácil de alguém abrir uma nova marcenaria, porque você pode praticamente terceirizar tudo. E você está aí fazendo orçamento vezes 2, vezes 3, igual a 20, 30 anos atrás, do mesmo jeito, achando que o mercado não mudou, achando que as coisas não mudaram, achando que você pode continuar do mesmo jeito, que você não tem que investir em venda, você não tem que investir na mídia social, né, da sua marcenaria. A mudança de mentalidade, gente, a mudança de mentalidade é muito importante. Tudo começa daí. Deixa eu responder a pergunta do Carlos aqui. O Carlos perguntou, vou responder aqui agora, tá, Carlos? Qual é a melhor máquina de corte para começar uma pequena marcenaria? Carlos, é o seguinte, você está começando a marcenaria, você não tem... eu sinceramente te diria para se você não pode comprar uma serra esquadrijadeira boa, que vai te dar ali um bom corte, um bom acabamento, cara, se for possível, terceirizar a produção. Por quê? Você vai ganhar na agilidade, você vai ganhar na qualidade do serviço e vai se preocupar talvez mais com a montagem e com o acabamento e menos com a produção, que talvez seja aí talvez um gap ainda de conhecimento que você talvez não tenha. Mas se você já tem muito conhecimento, né, na marcenaria, se você já conhece bastante, acredito que com a serra pequena você consegue fazer. Exige muito trabalho físico, vai dar muito trabalho, uma serrinha de bancada dessas da Stanley, DeWalt, Bosch. Quando eu comecei a marcenaria, a gente começou com a Bosch. Até hoje está lá na loja, até hoje. Eles passaram muitos anos, mas até hoje está lá. Me custou R$ 1.000 uma serrinha de bancada. Mas eu comprava cortado e só fazia ajustes lá. Ajuste, peça maior, cortar ali
diminuir uma peça, produzir uma peça nova, comprava 100% cortado, só fazia ajuste, não produzia, tá? Até porque era eu sozinho, né? Então, assim, se puder, terceiriza a produção, faz o plano de corte e terceiriza, tá bom? Se não puder, cara, vai ter que ter muito conhecimento e muito esforço físico e vai ter que ter um ajudante aí para ajudar a você a abrir chapa numa serrinha de bancada pequena. Mas se você tiver capital e puder investir, compra uma esquadrejadeira, já dessa 2.9, corta a chapa toda, e aí você consegue cortar ali, talvez até sozinho, dependendo do tipo da máquina que você está comprando, tá? Tem aqui, ó, no TikTok, boa noite, preciso de uma planilha para gerenciar melhor, o que você indica? Marcenaria C.A. Marcenaria CA é o seguinte, nossas ferramentas, aqui a gente está falando aqui de planilha de fluxo de caixa, planilha para precificação, planilha para ensinar você a fazer um prolabore, metas, planilha de metas, né? A gestão financeira da pequena marcenaria, tudo isso a gente tem automatizado aqui na nossa marcenaria. Isso está dentro de um curso nosso chamado Marcenaria Gestão Direto ao Ponto. A gente não ensina a fazer móveis, não é a prioridade nesse momento, a gente quer ensinar as pessoas a gerenciar financeiramente a marcenaria, porque a gente vê muita gente faturando na marcenaria, nunca tem dinheiro, quebra, mas não tem lucro. Ou às vezes não sabe vender. Lá no curso tem um módulo sobre atendimento ao cliente, te ensinando a vender, te ajudando nas vendas, né? Então, mas para gerenciar, que é o foco dele, nós temos o fluxo de caixa, que na verdade é o seguinte, para você gerenciar, a ferramenta principal de gerenciamento financeiro, gente, é interessante vocês saberem disso. A ferramenta principal de gerenciamento financeiro que vocês precisam é um fluxo de caixa. O fluxo de caixa é a ferramenta principal de financeiro, que é o acompanhamento de todas as suas despesas, todos os seus custos. Você precisa de uma ferramenta dessa, tá? E uma ferramenta de precificação para você precificar, né? E aí uma ferramenta complementa a outra, porque a de fluxo de caixa ela vai te dar todos os seus custos, todas as suas despesas, tudo ali na ponta, eu falo na ponta do lápis, mas é tudo no computador, né? Tudo ali no computador disponível, somado, automático, tudo, a nossa planilha é bem automática. Tá? É bem prática. A gente atualiza automática. aqui, respondendo ainda a marcenaria CA aí, que perguntou no TikTok, a gente atualiza aqui o fluxo de caixa da marcenaria, leva 10 minutos por dia. Eu coloco lá as despesas que eu tive, por dia, pra te falar as despesas, coloquei se entrou algum dinheiro, coloquei se eu vendi um negócio para receber daqui a 2 meses, 3 meses, ou parcelado, eu coloco lá também. E aí a gente consegue tirar um raio-x da marcenaria. Quanto eu gastei até hoje, quanto eu faturei até hoje. Quanto para receber. Quanto tem para receber, quanto eu gastei com gasolina, quanto eu gastei com alimentação, com frete, com tudo. Tudo. Então, parafuso, com material, tudo, dá para ver tudo, tá? Tudo. Mas aí você precisa dessa ferramenta. Do fluxo de caixa, a de precificação, e para o comercial você precisa de uma planilha de metas, né, que acompanha o seu faturamento, o seu ticket médio, essa questão. Isso tudo está no nosso curso, tá? Aí o nosso link está na bio, se você se interessar, está na nossa bio, é até amanhã, o último dia, tá? Aí depois só vai abrir outra turma lá para fevereiro, tá, gente? Só fevereiro. Só ano que vem. Não abre, tá? O nosso curso, fechou a turma, acabou, é 3 meses sem, só ano que vem. Porque a gente precisa se dedicar aos alunos. O Abel Marinho comentou aqui, ó, boa noite, casal. Estudar e adquirir conhecimento é o pilar principal de um pequeno negócio. Exatamente. Mais ainda, né, o pequeno empreendedor é esse que precisa buscar conhecimento para melhorar o seu negócio. É esse que tem que trabalhar mais e vai dar mais duro para conseguir chegar num resultado que... E é o que se dedica mais, né? Trabalha 12 horas, 14 horas por dia, enfim... Móveis e Cozinha comentou aí, né? Mesmo grandes marcenarias estão terceirizando, é verdade, tá? Mas quem assistiu às aulas lá, as aulas que a gente deu 3 aulas gratuitas, né? Dia 5, 6 e 7, 3 aulas sobre os principais erros que os marceneiros cometem na gestão financeira da marcenaria e que impedem eles de gerenciar a marcenaria de uma forma simples e prática, gerenciar financeiramente, tá, gente? E lá, a Móveis e Cozinha, eu falei lá, quando a gente abriu a marcenaria, lá quase 7 anos atrás, tudo era terceirizado. E até hoje a gente utiliza a terceirização como um braço de apoio. Então, por exemplo, esse mês agora, novembro e dezembro, muita coisa do que a gente vai montar é corte feito pela madeireira, corte por eles. Por quê? A gente também está cortando, só que está sobrecarregado. Então a gente manda cortar e depois só monta, né? Então eu sempre utilizo a terceirização como um braço a mais na produção. Tá? Às vezes só o corte, às vezes corte fita ou passa a fita na coladeira lá da marcenaria mesmo. Enfim, a gente vai revezando aí. Mão de obra, né? Precisa entender que a mão de obra vai cada vez mais diminuir. Com certeza, porque com a automatização, mas não somente por causa dela, a gente tende a ter menos pessoas na produção. Na produção, sim, na montagem, na venda, montagem não. Ainda tá? necessita bastante. É até uma tendência, né, das marcenarias focarem nessa montagem e a terceirização. Você vê, até porque essa questão de mão de obra,
um ajudante, um montador é muito mais fácil você achar. Agora, um marceneiro é experiente, né? Eles estão se aposentando, né? Estão se aposentando. Tá parando de trabalhar, ué. Aí um salário alto, os novos não querem aprender a profissão. Devido à experiência. Então, cada vez mais fica mais fácil, mais prático e menos trabalhoso você terceirizar o corte do que você, né, ter que contratar marceneiro e o mercado está mudando muito nesse sentido. Está havendo uma mudança muito nesse sentido aí de terceirização. Ó, o Givanildo Santos perguntou aí, como é feito um orçamento? Givanildo, um orçamento, ele precisa ter, pelo menos na nossa visão aqui, tá? A gente, graças a Deus, precifica de uma forma diferente, e aí os nossos alunos também, e a gente ensina isso também. Um orçamento precisa ter o quê, gente? Ter as despesas, todas as despesas que você vai ter, e o seu lucro. Quais são as despesas que estão dentro de qualquer orçamento? Ou deveriam estar dentro de qualquer orçamento? A remuneração das pessoas, parte 1, ok? Remuneração de todo mundo que vai trabalhar no projeto, tá? Segunda informação, os custos. Custos de fabricação, custos fixos da marcenaria. E a terceira informação é material, ok? Então, se eu fizer um orçamento e conseguir colocar essas 3 despesas lá dentro, eu sei que eu vou estar pagando as pessoas, o aluguel da minha loja, meu IPTU, parcela de carro, os custos fixos da marcenaria estarão pagos e o material também. Então eu consigo fazer um orçamento perfeitamente assim, sem pegar o quê? Eu pego o material e multiplico por 4. Pode ser que dê certo, pode ser que não, depende muito da quantidade de material, depende da complexidade do projeto, depende do lucro que você vai ter, que você acha que você vai ter. E aí eu te pergunto, e se o cliente pedir desconto, como é que você vai dar? É isso que os nossos alunos falam. Então, assim, é meio complicado, sabe, você precificar dessa forma. Eu sei que tem muita gente que faz, eu respeito. Às vezes a pessoa faz e dá um resultado bom. Eu entendo, tá? E eu não condeno. Eu não faço e digo para não fazer se eu puder. E ensino a forma como se faz, que é justamente como eu acabei de falar, tá bom? E uma coisa até que a gente escuta muito dos nossos alunos, né? Primeiro, nessa segurança da precificação, quando você precifica baseado nos seus custos, e precifica baseado na sua hora de trabalho. Olha que maravilha aí, Adecor.móveis planejados. O custo de vocês é fantástico, as planilhas melhores ainda. Obrigado. São ferramentas excepcionais, gente, tá? Eu trabalhei 20 anos com gestão de empresas, trabalhei multinacional em outras empresas, e a gente trouxe esse conhecimento todo dentro para a marcenaria, tá? E aí por isso que a gente desenvolveu boas ferramentas que têm ajudado aí centenas de alunos pelo Brasil, tá? E uma coisa que a gente escuta muito dos nossos alunos, além dessa segurança, né, que eles começam a sentir mais seguro, com mais pé no chão, porque eles sabem que os custos estão todos ali, começa a facilitar essa negociação com o cliente, que ele sabe até onde vai, até onde eles podem dar desconto, até onde ele não pode dar desconto. Né? Então eles começam a ter esse rumo mais fácil, né? Facilita. E uma coisa que eu falo muito, quando você precifica multiplicar por 2 ou por 3, o que acontece? Pode dar certo hoje, mas será que vai dar certo no longo prazo? É o que eu falei no comecinho da live lá do curso. Porque a sua marcenaria tende a crescer. Né? A live hoje é falar porque a marcenaria quebra, né? Mas a gente espera que a sua marcenaria cresça. E no que a sua marcenaria cresce, os seus custos alteram. Você começa a ter mais funcionários, você começa a ter mais maquinário, investir, os seus custos alteram. Mas como você não precifica de acordo com os seus custos, como é que você sabe multiplicar sobre o quê? Né? Multiplicar por 2 já não vai dar, vai ter que ser por 3, vai ser 2. A gente tinha aluno, né, que fazia 2,5. Mas por quê? Eu fazia 2,5. Eu não sabia por que não, mas eu fazia, estava dando e eu ia, mas dá hoje, e amanhã? E ano que vem, né? Será que vai dar? Comigo perguntou, como é que eu aprendo a fazer o orçamento assim? Eu falei, a gente deu 3 aulas gratuitas, dias 5, 6 e 7 desse mês, justamente falando sobre isso. Dia 5, 6 e 7, demos 3 aulas gratuitas, tá? Quem perdeu as aulas ainda consegue assistir alguma coisa delas no link que está no nosso perfil aí. Mas esse link só vai estar disponível até amanhã, só até amanhã meia-noite. Clica no link lá, assiste lá um resumo das aulas, tá? E depois, se você quiser, você ingressa na última turma do curso, né? Na última turma desse ano, né, 2024, do curso de gestão de marcenaria. Gente, são mais de 60 videoaulas. Não é aula de 3 minutos, não, tá? É aula de 30, 40 minutos. Falando justamente sobre isso, além de todas as ferramentas que vocês ganham lá no curso.
tá? É barato, é parcelado em 12 vezes, enfim, olha lá. Se você não quiser, não tem problema, acesso tá? vitalício, tá? O acesso ao curso é vitalício. Lá tem mais de 60 videoaulas, você tem lá planilha de orçamento e precificação, mais os vídeos, as aulas ensinando a precificar dessa forma. Fluxo de caixa, Prolabore, definir o salário, módulo de atendimento ao cliente, você recebe lá um modelo de contrato, modelo de proposta para mandar para o seu cliente, proposta de orçamento, você recebe também ainda o contrato, ainda tem um módulo de como criar a sua marca digital, ou seja, fazer o seu Instagram profissional, como fazer a captação de leads pela internet, enfim. E isso serve também para quem está trabalhando para si, né? Então, se você está trabalhando para você mesmo... Estou trabalhando para mim, o Fábio Augusto falando. Ô, Fábio, isso está trabalhando para você hoje, mas isso vai virar uma empresa daqui uns dias, né? Começa assim a marcenaria, começa fazendo móveis para casa, daqui a pouco você está fazendo... começou na garagem de casa. Garagem de casa do meu pai. Casal, aqui eu faço desconto do valor, né? Esse aqui é o que? Abel Marinho. Faço desconto do valor só sobre o valor do material. Não faço desconto sobre mão de obra. É o que a gente faz também, né? Perfeito, Abel. Exatamente isso. Quando a gente dá desconto para o cliente aqui, nós damos desconto no material. Mas você só consegue dar desconto no material se você souber quanto custa o material de fato. Senão você vai estar dando desconto de quê? Da mão de obra, do aluguel, da sua loja que é custo fixo. E aí, assim... Não vai dar, a conta não vai fechar, porque o montador não vai querer ganhar menos, o marceneiro. O aluguel não vai baixar, então a conta não bate. Por isso que o que o Abel falou aqui está corretíssimo. Desconto para o cliente é somente sobre material, não sobre todo o valor do projeto, tá? Aliás, você pode até passar como todo o valor do projeto, mas quando você calcula somente em cima lá do seu material. É o que a gente faz, né? Lógico eu tenho 10% do material, mas no projeto todo isso vai dar 2,5. Tá bom, fala para ele que é 2,5. É isso, não fala que é 10, né? Tá bom? O que a gente faz aqui também, né? Fábio, estou trabalhando sozinho, faço orçamento na casa do cliente, vou na marcenaria? Não entendi muito bem, Fábio. Ó, o Móveis de Cozinha falou, dormitório, para fazer, né, montar é bem mais fácil do que cozinha. Eu mesmo mando cortar tudo e vem tudo fitado e monto direto na casa do cliente. Perfeito, aqui a gente monta na marcenaria, depois leva para o cliente, até para não chegar aquele tanto de peça na casa, porque você acaba passando mais tempo dentro da casa do cliente, né? Você demora mais tempo na casa do cliente e a gente tenta evitar isso ao máximo para dar o mínimo de transtorno possível para o cliente, né? Então, acho que é uma boa, acho que o módulo está correto. Se eu pudesse, eu não faço assim, justamente para evitar ficar muito tempo lá, sabe? No máximo 1, 2 dias para montar. Até para caso que haja algum erro, você já consegue prever. Também, exatamente. Porque a fábrica corta, mas elas tendem, às vezes, eventualmente, a errar, a cortar... Você pede uma peça de 6 milímetros, uma peça de 15, uma de 6, do mesmo tamanho, às vezes a de 6 em 2 milímetros a mais, 3 milímetros a mais, entendeu? Então, esses ajustes, né, a gente faz na marcenaria lá para poder... fica mais difícil fazer na casa do cliente, né, por causa das ferramentas e da sujeira também que gera, né? Isso. E é isso, a nossa live foi porque as marcenarias quebram, né? A gente falou da mudança de mentalidade. Quem está na live aqui não vai quebrar, com certeza está recebendo dicas valiosas aqui. Vou responder mais uma perguntas aqui, ó. Qual é a porcentagem que você inclui em cima do material? Não é assim que a gente faz, não. Nenhuma. Renove. Nenhuma porcentagem, renove. Não, é assim... a gente falou aqui na live anteriormente, mas só para encurtar aqui para você, renove. A nossa precificação não é dessa forma, a gente tem uma planilha, tá até no nosso curso que está no link nossa bio, a gente faz a precificação com base no nosso custo fixo, com base no nosso custo de mão de obra e no custo de material. E a gente tem, tirando o custo de material, esses custos fixos, né, e os custos de mão de obra, a gente tem isso por hora. A gente sabe o homem hora da nossa marcenaria. Resumindo, a gente precifica o projeto por hora, por duração. Por hora. De acordo com o custo fixo, o custo de mão de obra e material. Então, se quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, tem um link na nossa bio lá. Clica na nossa bio aí, tem um link. Assiste lá, tem um vídeo lá um pouquinho longo, resumindo 3 aulas que a gente deu agora no começo do mês, dia 5, 6 e 7, falando justamente sobre esses erros financeiros que muitos marceneiros cometem, infelizmente, tá? Até o Abel Marinho falando, os marceneiros não quebram, é os donos que quebram ela. E realmente, a realidade é essa. Isso aí, Abel. Mas aí é até engraçado que a gente já viu muito comentário marceneiro não quebra, o dono é que quebra ela, é isso mesmo. A gente já viu muito comentário aqui de gente falando, nossa, eu abri minha marcenaria, graças a Deus esse ano eu fechei.
Voltei a trabalhar para os outros. Mas isso vem muito do que a gente falou aqui da mudança de mentalidade. O cara não tem mentalidade de empresário, ele não tem mentalidade de empreendedorismo. Então, nem todo mundo que abre uma marcenaria tem mentalidade para isso. É normal, assim, isso não é anormal. Tá? Todo mundo que abre tem que dar certo. Deveria, mas assim, as pessoas... Não é a realidade. Igual os dedos da mão, né? As pessoas são diferentes. Né? As pessoas o que a gente falou, né, no início da live, a realidade o sonho é uma coisa, a realidade é outra, né? Então tem muito isso. Então, né? Exatamente isso. Gente, resumindo, cara, marcenaria, resumir para vocês aqui a live e resumir a marcenaria para vocês. Obrigada, Rafael. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Gente, a marcenaria, fazer um móvel na marcenaria, você tem que entender isso, cara. Precisa botar isso na sua cabeça. Fazer o caixote lá e montar, meu amigo, é só metade do negócio. É só metade. Lídio, o que é o restante? Vender, fazer gestão financeira, contratar gente boa, treinar, gerenciar a equipe, acompanhar o seu montador lá na casa do cliente. Tá vendo? Nada disso tem a ver com móvel. Já falei 5 coisas. Programar investimentos. Sexta, investimento, parcerias. Já falei 7 coisas e não falei nenhuma vez do móvel, ok? Então, o móvel, ele é só metade do negócio. O que adianta você ser um bom marceneiro, ter 30 anos de experiência, fazer um móvel todo no 45 espetacular, mas você não tem para quem vender. Você não tem habilidade de venda. Entendeu? Você não sabe vender. Não sabe porque não é porque você tem um defeito. Esperando o cliente bater na porta. Não é porque você tem um defeito, você é incapaz. Não é isso. Você é um bom marceneiro. Perfeito, tá ótimo. Só que nem todo mundo que é bom marceneiro tem habilidade de vendedor, ok? Então, quando você contratar alguém, você não vai contratar alguém igual você. Você tem que contratar uma pessoa diferente de você. Por quê? Para que ela complemente aquele conhecimento que você não tem. Então, se você é um excelente marceneiro, mas não é um bom vendedor, e você vai contratar ali um ajudante, ou contratar ali um montador, contrata uma pessoa que talvez tenha essa habilidade de venda, que vai complementar o seu conhecimento. Equipes fortes são formadas por pessoas diferentes. Se todo mundo for igual, não vai dar um resultado bom, ok? O que adianta eu ter 5 marceneiros, cada um com 20 anos de experiência trabalhando junto? Vai fazer um móvel espetacular. Mas vai vender para quê? Mas é a gestão financeira da marcenaria, ok? E as parcerias com o arquiteto? E a venda lá na casa do cliente? Saber conversar? E a preocupação com a marca? E a captação de clientes no digital? Como é que funciona? Então, ou seja, a gente tem que ter pessoas diferentes para compor e fazer uma equipe forte. É assim que funciona. Então, você trabalha sozinho, cara, beleza, eu sou bom em quê? Eu sou bom em fazer parceria, sou bom em fazer o móvel, mas, cara, quando eu estou na casa do cliente, eu sinto que eu não consigo desenrolar. Então, quando trouxer alguém para dentro da marcenaria para te ajudar, então, você vai arranjar alguém com essa habilidade, ou você vai ter que buscar conhecimento. Você vai ter que correr atrás disso. Vai fazer um cursinho aí de como é que vende, como é que fala em público, como é que eu me comunico melhor, como é que eu posso atender o cliente na casa dele, tem um monte de curso disso. Agora, se você quiser aprender gestão financeira de marcenaria com quem vive o dia a dia na marcenaria, eu sugiro você clique no link. Clique no link que está no perfil aí para você saber um pouquinho mais sobre o nosso método, sobre como que funciona a nossa marcenaria. Tem um link no nosso perfil aí na bio, só clicar lá, você vai conhecer um pouquinho mais sobre como que funciona a Adequamóveis, que é a nossa marcenaria, e você vai entender por que a gente tem tido um resultado positivo e tenta passar isso para as pessoas através de conhecimento, tá? Também. Porque às vezes às vezes tem na live não conhece a história, mas perfeito, Fábio. A gente, nem eu nem ele viemos do mercado de marcenaria. O Lídio, principalmente, ele trabalhou em multinacionais, trabalhou nessa área de gestão de pessoas, gestão comercial, né? Trabalhou na Globo, na Ambev, mais de 20 anos de experiência aí no mercado, e quando decidiu abrir a marcenaria, trouxe toda essa bagagem. Então, esse era uma paixão antiga, é um negócio antigo nosso. Eu acho que esse é um grande diferencial da nossa marcenaria, né? Minha formação também é outra, eu sou engenheiro eletricista, trabalhei também em área comercial há muitos anos. Então, temos outros tipos, outra formação bem diferente do mercado de marcenaria. Então, ou seja, o que menos importou, o que diferencia a gente do mercado não é a nossa experiência em marcenaria, mas a experiência justamente nessas outras habilidades que são necessárias para você manter uma empresa e crescer essa empresa no mercado, né? É isso que eu falo, gente, não desista da marcenaria, abra sua mente, invista em conhecimento. Eu vou ficar com a frase do Abel lá, ó.
a marcenaria não quebra, né? A gente é que quebra a marcenaria. E é assim que funciona, tá bom? Então vamos buscar conhecimento. Venda é o carro-chefe, exatamente. Givanil Santos, é massa. Depois eu vou lá no link, dar um clique. Vou lá no link, tá bom? Dá um clique lá no link, lá tem um resumo das 3 aulas, gente, que a gente deu, tá? Era um resumo bacana, contando um pouquinho sobre essa questão da gestão financeira e o diferencial disso na sua marcenaria, tá? Pena que muita gente aqui não assistiu a aula dia 5, 6 e 7, mas teremos a oportunidade aí ano que vem, lá para fevereiro, quando encerrar essa turma do curso agora, a gente vai abrir uma outra, mas só daqui a 4 meses. Esse link tá só até amanhã. Que a gente fecha. Esse link só tá lá até amanhã, tá, gente? Quem quiser assistir o resumo das 3 aulas, clica no link lá, assiste o resumo das aulas. Se você achar bacana e quiser testar, você entra lá na turma do curso que se inicia segunda-feira, tá bom? Depois fecha e aí semana que vem esquece, não tem mais vaga, tá? Só até sexta. Só até sexta, porque a gente começa os alunos novos na segunda, a gente tem que ter atenção aos alunos, então encerra a inscrição, tá? Fábio, faz treinamento com as pessoas que eu contrato. É isso aí, Fábio, tá no caminho, tá? Obrigada. Meu pai falava sempre que temos que gostar de trabalhar com marcenaria, tem que gostar. Valeu, Rafael, Givanildo, a galera que participou, Imóveis e Cozinha, Ellen. Rafael assistiu. Ellen, todo mundo, Rafael assistiu, né? Marcenaria Nicole aí, galera toda que participou, valeu, a gente se vê. Não desista da marcenaria, mude a sua atitude, meu amigo. Nada vai mudar se você não mudar a si mesmo, senão vai continuar onde está. E estamos no Instagram, no TikTok e também no YouTube, tá? Compartilha o vídeo da live. @gestão marcenaria. Essa live vai estar disponível agora na nossa bio aí, nosso feed aí. Compartilha com aquele amigo marceneiro que está precisando de um choque de gestão na marcenaria aí. Compartilha com ele lá. Aqui, tá Decor Móveis já adquiriu outros cursos, mas até o momento não esperou de vocês. Parabéns. Valeu, Decor Móveis. Obrigado, tá? Tamo junto aí, compartilhando conhecimento aí para melhorar o dia a dia de quem quer melhorar a gestão da marcenaria aí, tá bom? Valeu, gente, obrigado. Boa noite. Depois compartilha a live aí com quem tá precisando de um choque de gestão aí. Valeu!